A paz e a graça, amados irmãos. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. E uma alegria maior por estar visitando aqui o meu irmão querido, o Sérgio. Somos amigos de longa data, quase 30 anos. Eu era garoto, hoje eu tenho 48 anos, mas nós nos conhecemos, eu tinha acho que 9, 10 anos. Então, assim, tem muito tempo já. E é gratificante porque nós fomos criados, nós crescemos aqui, adolescência, aqui na 16 da Expansão. E nós vemos que Deus ele tem chamado, tem preparado, tem enviado, e é algo maravilhoso. E eu louvo a Deus por hoje poder servir a Deus, por Ele ter nos iluminado, ter nos libertado, ter nos dado o dom da palavra. Hoje eu sou pastor ali no Ministério ADESP, Assembleia de Deus ali no Penorte, e tem sido uma maravilha. Então eu quero compartilhar também uma palavra com vocês, amém? Quem puder abrir comigo em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Temos ali alguns amigos também de infância ali atrás, que são convidados também do Sérgio. E é maravilhoso poder ver nossos amigos de tão longa data reunidos para ouvir o Senhor e também adorar o Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. E então se dispôs a seguir Elias e o servia. Amém? Glória a Deus. Nós bem sabemos que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E o profeta Elias foi um homem que foi muito usado por Deus. É aquele justamente que venceu os 400 profetas de Baal, aquele que orou e Deus respondeu com fogo. Mas chegou um momento que Deus orientou ele, que ele fosse até esta cidade e ali ele iria ungir um sucessor. E este sucessor se chama Eliseu, amém? Um jovem. Pelo texto que nós lemos, está indicando que Eliseu estava trabalhando, amém? Diz que ele estava na lavoura. E aquela época era uma época muito difícil. O reinado do rei Acabe foi um dos piores reinados mencionados naquela época, dos reis de Israel. Havia conflitos, guerras, esfriamento espiritual, extrema seca. A terra tinha passado por uma grande seca de 3 anos, até que há pouco tempo atrás Elias orou e Deus respondeu com chuva. Nós conhecemos essa passagem bíblica. Mas o que me chama a atenção aqui nesta passagem de Eliseu, a convocação de Eliseu, é que Eliseu era um homem ocupado. O texto diz que ele estava trabalhando em um arado com 12 juntas de boi. E diz que ele estava na última. Talvez ali fosse o fim da tarde já. E Elias, ele chega até ele e coloca a sua capa sobre ele. E ele entendeu, porque naquela época, pela cultura judaica, ele colocar a sua capa sobre alguém indicaria uma passagem de autoridade ou também um ato de paternidade. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo a Eliseu que
ele estava tendo ele, a partir daquele momento, como um filho espiritual. E também estaria passando para ele a autoridade que logo após ele iria receber. E nós vemos aqui que Eliseu, ele responde prontamente. Quantos de nós somos chamados por Deus e às vezes a gente fica deixando o tempo passar? Quantos de nós somos chamados, a palavra nos toca, algo lá no nosso interior deseja que nós venhamos assumir uma nova posição, mas em contrapartida, as coisas talvez do mundo nos impedem. Jesus, ele contou aquela parábola da semeadura, e ele falou que havia sementes que caíam à beira do caminho, outras sementes que caíam entre as pedras e também entre os espinhos. De certa forma que os pássaros vêm e levam, o outro, as dificuldades sufoca. Então, muitos são os impedimentos que tentam nos convencer que não é o momento. Mas nós temos que entender que quando Deus chama, é o momento certo, amém? Eliseu estava trabalhando, estava no campo, estava suado, estava cansado, e quando o profeta o chama, ele responde prontamente. E o mais interessante é que ele pede para que ele desse um pequeno tempo para que ele se despedisse de seus pais. E ele não foi só se despedir dos seus pais, mas ele também foi, de certa forma, comemorar. Porque o texto disse que ele matou todos aqueles bois, e ele pegou aquelas juntas do boi, que é uma peça de madeira que une os dois bois para que eles trabalhem juntos. E ele usou essas peças que seguravam os bois como lenha para cozer aqueles gados. E aí o texto disse que ele fez o quê? Que ele chamou todo o povo que por ali estavam e serviu aqueles bois a eles. Ele estava fazendo o que hoje nós chamamos de um culto de gratidão, um culto de ação de graças. Ele estava comemorando pelo chamado dele. E nós temos que comemorar. Algo maravilhoso é quando nós somos chamados e nós entendemos que Deus, ele tem algo maior e melhor para nós. Amém? E ali, além de comemorar, ele estava colocando um ponto final. Sempre que nós precisamos começar uma nova trajetória em nossas vidas, é necessário nós colocarmos um ponto final. Amém? Para a gente recomeçar, é preciso você dar um start. Olha, até aqui foi assim, mas daqui para frente eu quero algo novo, algo diferente. Então, quando ele queima aquelas juntas de boi, e quando ele mata aqueles bois ali, era uma maneira também de dizer que ele não voltaria mais para aquela atividade que ele estava exercendo antes. A nossa vida com o Senhor também é dessa forma. Nós precisamos deixar muitas coisas para trás. Algumas coisas são necessárias deixar para trás. Quando Deus chama Abraão, ele fala para ele ir para uma terra distante, uma terra que ele não conhecia. E ele deixou a sua parentela e ali foi, seguindo pela fé, a voz do Senhor. Amém? Então, quando Deus chama, nós temos que responder. Não resista ao chamado do Senhor, amém? Olha, se nós observarmos as igrejas, tem 3 a 4 vezes mais mulheres do que homens. E quem Deus chamou para ser o sacerdote? Não são os homens? Os discípulos eram homens, 12 homens. Todos estavam trabalhando? Sim. Quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, pescadores, eles estavam ali com as redes nas mãos. Então, nós não temos desculpa para dizer que nós não temos tempo. Nós não temos desculpa para dizer que nós trabalhamos muito. Eu trabalhei até agora às 19h15. Saí do setor militar urbano às 19h15. Hoje é aniversário da minha filha. A gente comprou um bolo e estão lá aguardando. E eu fiz questão de vir até a casa do Senhor, prestigiar os irmãos e o meu amigo querido, meu irmão, Sérgio. Então, assim, tem dias que o cansaço, ele quer falar mais alto, mas nós precisamos ouvir mais alto a voz do Senhor. Amém?
Abra o teu coração para o Senhor e sirva Ele com alegria e deixe Ele te guiar e te conduzir, porque grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida, amém? Não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Quando você é abençoado, a sua família é abençoada, os seus amigos são abençoados, o ambiente onde você trabalha é abençoado. Então, a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos seguem, amém? Vem aflições, vem dificuldades, mas é para nos fortalecer. Tem pessoas que pedem fé, mas não entendem quando vem uma situação controversa. É Deus dizendo assim, olha, para você provar que tem fé, você precisa enfrentar uma controvérsia. Como que você vai exercitar um músculo se você não pegar um peso? Como que você vai exercitar a sua fé se Deus não colocar alguma situação diante de você? Então entenda, nós, uma vez na presença do Senhor, nós somos conduzidos, guiados, protegidos por Ele, e nós estamos em treinamento, amém? Deus abençoe a sua vida, agradeço a oportunidade, Deus abençoe os irmãos.